Olá, mais uma vez estou aqui para poder reagir a mais um vídeo para esclarecer algumas inverdades que geralmente a gente ouve na internet. É comum encontrar isso de vídeos de pessoas que são até às vezes bem intencionadas, mas quando eu vejo alguma coisa que não está bem certo, não está correto, então eu sou levado a fazer a correção e esclarecer alguns pequenos erros ou inverdades que são propagadas pela internet. Então eu vi esse vídeo onde dois representantes de duas religiões, suponho, se não estou enganado, né? E eles estão falando sobre religiões, mas o que me chamou a atenção deste vídeo foi o seguinte título: entenda por que as testemunhas de Jeová e os mormons não são evangélicos. Bom, isso aí me chamou a atenção, porque eu sou mormon, né? Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e quando eu vi isso aí, então eu senti o desejo de não refutar, mas explicar, né? Orientar a inverdade que aparece nesse vídeo. Então vamos ouvir o que esse senhor vai falar e eu vou ponderar, né? Vou parando pouco a pouco e vou explicando quando ocorrer alguma inverdade, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, ele começa assim. Agora, o mormonismo é um outro caminho. O mormonismo ele tem uma outra Bíblia. Aqui já começa errando. O mormonismo não tem outra Bíblia, nem nunca teve outra Bíblia. Primeiro vamos pensar assim, olha, mormonismo é um nome, é um apelido, hein, que a igreja tomou ao longo do tempo, desde que ela surgiu, né? Então, eu vou explicar já já a origem desse nome, mas o nome oficial da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Deixa eu explicar então o que é esse nome. A Igreja de Jesus Cristo, já começa aí, ó, pelo título. Uma pessoa que fala que a igreja ela não é cristã, ela não acredita em Cristo, ela não segue Cristo, já demonstra uma tremenda ignorância. Porque uma igreja que não seria de Cristo não teria por que ter no seu nome Jesus Cristo. Se fôssemos pelo nome, a maioria das igrejas que a gente conhece por aí então não seriam de Cristo, porque você tem igreja luterana, igreja metodista, igreja católica, igreja batista, mas o nome de Cristo, né, o nome de Cristo na própria igreja não tem. Então, não tem como você falar que a igreja não é de Cristo se o próprio nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo. Dos santos. Dos santos porque os membros da igreja que Cristo organizou em sua época, os membros eram chamados santos. Pode olhar todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve carta do apóstolo Paulo aos santos de Tessalônica, aos santos de Éfeso, aos santos de Corinto, ou seja, as cartas que o apóstolo Paulo escrevia eram cartas dirigidas aos membros da igreja daquela unidade que eram chamados santos. Então, santo é todo aquele que faz a palavra de Deus. Não é aquele ser que tem que ser adorado. Os membros da igreja, senão, para que o apóstolo Paulo escreveria? Ele leia as cartas e vai ver as admoestações que ele faz, as chamadas de atenção que ele faz àqueles ramos da igreja que precisava às vezes levar um puxão de orelha. Então ele fala, carta do apóstolo Paulo aos santos de Corinto, aos santos de Éfeso, aos santos de Tessalônica. Por isso é que a igreja se chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos e dos Últimos Dias, porque nós estamos aí prestes à segunda vinda de Cristo. Então estamos nos últimos dias. Então não podia ser aquela igreja que Cristo organizou ser chamada de últimos dias, porque ele estava ali, ele havia nascido, ele estava como líder da igreja. Como hoje ele não está, e nós estamos aguardando a segunda vinda, então estamos nos últimos dias. Portanto se chama a Igreja de Jesus Cristo, porque é a igreja dele, dos santos, porque os membros da igreja são chamados santos, e dos últimos dias, porque estamos nos últimos dias. Simplesmente por isso é que a igreja leva esse nome. Mas vamos continuar ouvindo o que esse senhor fala.
O mormonismo ele tem uma outra Bíblia, que é o livro de Mórmon. Além do livro de Mórmon, eles têm pérolas de grande valor e doutrinas e convênios. Então aqui ele fala que os mormons, que os membros da igreja, têm uma outra Bíblia. Não, não tem outra Bíblia, não. Nós temos o livro de Mórmon. Eu vou mostrar aqui quais são esses livros. Essa aqui, por exemplo, é a minha Bíblia, olha. Essa aqui é a minha Bíblia. Um pouco grossa, né? Porque aqui começa exatamente com a Bíblia. É isso aqui, ó. Ele disse que nós temos uma outra Bíblia. Não, tá aqui, ó. Essa é a Bíblia, está aqui, ó. Tá? A Bíblia Sagrada. Tá aqui, ó. Essa é a Bíblia Sagrada. Olha lá, Bíblia Sagrada. E a tradução, inclusive, está aqui, olha. A tradução é a mais usada entre todos os cristãos. É a tradução de João Ferreira, está escrito aqui, ó. João Ferreira de Almeida. Está aqui, ó. Olha lá. É uma revisão da Bíblia de João Ferreira de Almeida, edição, revista e corrigida em 1914. Ou seja, a versão de João Ferreira de Almeida é uma das mais conhecidas. Então nós não temos outra Bíblia, não. Nós temos a Bíblia Sagrada, tá? Agora, além da Bíblia Sagrada, nós também temos o livro de Mórmon. O livro de Mórmon deixa eu pegar o meu aqui, que seria o meu mais antigo, né? Porque tá velhinho, coitado, né? Mas tá aqui, ó. O livro de Mórmon. É esse aqui, ó. O livro de Mórmon, tá? Mas a hora que você pega e abre o livro de Mórmon, o que você vai encontrar aqui? O livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo, um registro comparável à Bíblia. Na página de título lemos sobre seu propósito e também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno que se manifesta a todas as nações. No livro de Mórmon lemos sobre o profeta e rei Benjamim, que viveu aproximadamente 124 a.C. Ele profetizou a respeito da vinda do Salvador e ensinou o que os homens deveriam fazer para ganhar a salvação. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros. Tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. E eis que vem aos céus para que a salvação seja concedida aos filhos dos homens, pela fé em seu nome. E mesmo depois de tudo isso, considerá-lo-ão um homem, e já o que está endemoniado, açoitá-lo-ão e crucificá-lo-ão. A parte principal deste registro é quando o próprio Cristo ressurreto aparece às pessoas que viviam aqui nas Américas, e elas podem saber por si mesmas que Ele é o Salvador e Redentor do mundo, que morreu e ressuscitou por todas as pessoas. E aconteceu que a multidão se adiantou e meteu as mãos no seu lado, e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e seus pés. E isto fizeram, adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos, e souberam com toda a certeza, testemunhando, que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram, que haveria de vir. Na introdução nós lemos: convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão, pelo poder do Espírito Santo, um testemunho de sua veracidade e divindade. Os que obtiverem do Santo Espírito esse divino testemunho, saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Eu sou professor de língua portuguesa e me estranha que as pessoas confundam tanto as palavras, né? Quando aparece lá o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, vamos pegar aqui, de acordo com o Michaelis, não, o meu Aurélio, qualquer dicionário que você queira, vamos ver o que significa a palavra outro. Significa, refere-se a pessoa ou coisa diferente do que se supõe. É como se eu tenho a Bíblia e agora vai aparecer uma outra Bíblia, por isso eles se agarram nisso. Mas continuando a definição de outro, diz assim: refere-se a pessoa ou coisa que se acrescenta, sendo da mesma natureza, ou seja, mais um. Então o livro de Mórmon, ele não é outro que vem substituir a Bíblia. Ele é um livro que complementa a Bíblia. Ele é um livro que é usado junto da Bíblia e não separado da Bíblia. Então, os membros da Igreja de Jesus Cristo não têm outra Bíblia. Ele tem a Bíblia e tem mais o livro de Mórmon.
Aí a pessoa pega, foi o que esse senhor vai falar, vamos ouvir um pouco mais que eu vou esclarecer ainda um ponto sobre isso. Ele diz assim, olha... Da Nefi 29:10, no livro de Mormon, está escrito, se vocês têm uma Bíblia, não devem acreditar que a verdade está só nessa Bíblia e que não fiz com que se revelasse mais. Então a interpretação é que a Bíblia é incompleta. Precisa da sua contrapartida que fecha a revelação. Uma revelação lá no contexto de Israel e outra nas Américas, que são os livros que formam o livro de Mormon, conhecido como o autoritativo. Então, olha só, vamos parar um pouquinho aqui, porque às vezes o que a gente percebe, que eu percebo quando essas pessoas falam sobre o livro de Mormon, eu percebo que elas não leram o livro de Mormon. E talvez um dos maiores erros que às vezes programas como este aqui, esses podcasts, essas lives, eles falam, é que eles levam pessoas que não leram o livro de Mormon. Então, se eu não leio o livro de Mormon, se eu não conheço o livro de Mormon, então é muito simples eu pegar e falar o que eu acho que é. E é o que eu percebo quando esses senhores falam. Você percebe nitidamente que eles não leram o livro de Mormon. Porque o livro de Mormon, em nenhum momento, em nenhuma parte, em nenhum versículo, vai contradizer a Bíblia. Mas ele diz assim, ele cita um versículo aqui. Vamos ver esse versículo que fala? Ele diz assim, olha, ele cita 2 Nefe 29:10. E ele fala assim, portanto, como tendes uma Bíblia, não deveis supor que ela contenha todas as palavras minhas, nem deveis supor que eu não fiz com que se escrevesse mais. Então ele usa isso aí, fala que os mormons falam isso, né? Que como você tem uma Bíblia, não deve imaginar que não se escreva outra coisa. Bom, isso aí está no livro de Mormon. Mas e a Bíblia não fala nada sobre isso? Vamos pegar lá o que a Bíblia fala sobre isso. Agora deixa o livro de Mormon e pegamos a Bíblia. Isso eles não citam. Vamos ver então, deveria citar, né? Vamos ver então o que ele fala sobre essa mesma escritura na Bíblia. Em João, no capítulo 21, no versículo 25, diz assim, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Gente, isso aqui é Bíblia. Ele usou aquela escritura do livro de Mormon para justificar que os mormons têm uma outra Bíblia. Mas a própria Bíblia fala que não está tudo ali. Ele fala, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, a Bíblia abre isso aí, essa explicação, falando que nem tudo está ali. Mas, como se isso não fosse o suficiente, em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 18 e 19, diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aí a pessoa vai pegar essa escritura e fala, viu? Tá vendo como que o livro de Mormon não pode existir, que é falso, que é mentira? Aqui fala que ninguém pode acrescentar nada à Bíblia. Só que eles esquecem um detalhe, que o Apocalipse, ele é o último livro da Bíblia, porque foi ordenado assim a partir do Concílio de Nicéia, aquela ordem que os livros seriam colocados, mas o Apocalipse ele é um diário, como todos os outros livros. Os livros foram escritos em datas diferentes. E quando ele fala isso aqui, esse versículo aqui, não tínhamos a Bíblia num livro só. Eram livros separados, cada um escreveu o seu livro. Então ele está se referindo ao livro de Apocalipse, que ninguém deve acrescentar nem tirar nada das coisas que estão no livro de Apocalipse. Ele fala, e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, ou seja, do Apocalipse, aí sim, o Senhor vai tirar a parte dele do livro da vida. Então, não pode confundir, né, o livro do Apocalipse como se fosse toda a Bíblia, não. O livro de Apocalipse é um, o livro de Mateus é outro, o livro de João é outro, o livro de Lucas é outro, cada um tinha o seu livro, e o Apocalipse é só um deles. Porém, ele faz referência, né, aqui no comentário dele, ele faz referência à América, né? Vamos ver por que o livro de Mormon surgiu e o que os membros da igreja justificam sobre isso aí. Na própria Bíblia, lá no capítulo 37 de Ezequiel, capítulo 15 a 22, o Senhor falando com o profeta Ezequiel, ele disse assim, aliás, o profeta Ezequiel disse,
E outra vez veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, agora aqui tem os dois, a Bíblia e o livro de Mórmon, um ao outro, para que se unam e se tornem um só na sua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que é o livro de Mórmon, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, que é a Bíblia, e farei delas uma só vara, para que elas se juntem, e elas se farão uma só na minha mão. Quando nós lemos o livro de Mórmon, por isso eu falei que muitos não leem, o livro de Mórmon, ele retrata um povo que veio aqui para as Américas, né? Quando Colombo ele chega às Américas, já havia um povo que vivia aqui, né? E o livro de Mórmon retrata sobre a história do povo de José, né? E aí você vai lendo, porque Jacó ele teve 12 filhos, não é isso? As 12 tribos de Israel. E quando a gente pega a Bíblia, Jesus Cristo ele era judeu. A Bíblia foi escrita pelo povo, para o povo de Judá. Mas e os outros filhos de Jacó? Não tem registros? Não tem nenhum registro sobre eles? Porque eles se dispersaram por toda a face da terra. Judá escreveu para todos? Não. Judá escreveu para a tribo dele. Ele era um dos 12 filhos. Então José, que também era filho de Jacó, escreveu para ele. E o livro de Mórmon retrata sobre essa história de José, que coincidentemente é falado aqui em Ezequiel. Agora, não me estranharia que daqui a algum tempo aparecessem as histórias das outras tribos que estão perdidas, que estão espalhadas pelo mundo todo, que aliás é uma das características de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, promover essa coligação que é prevista nas profecias, essa coligação, essa reunião das 12 tribos de Israel. Então, por isso aí, é só uma explicação para que esse senhor possa entender a origem do livro de Mórmon. Mórmon, nesse povo que veio lá de Jerusalém, quando a época em que Jerusalém ia ser queimada, né, ia ser destruída, saiu um povo de lá, né? E o livro de Mórmon começa relatando sobre este povo. Ah, mas isso não está na Bíblia? Claro que não está na Bíblia, lógico que não está na Bíblia, a referência está lá, mas a ver, quando você vai explicar para a Bíblia para uma pessoa que não é cristã ou que não tem fé, ela tem que desenvolver a fé dela através da leitura e do entendimento, né? O Senhor não vai aparecendo para as pessoas, para ninguém. Nós, cristãos, agimos pela fé, perguntamos ao Senhor e Ele nos responde as coisas que nós precisamos e tudo que nós fazemos é pela fé. Se Ele aparecesse falando, olha, o livro de Mórmon é a minha palavra, então não precisaria as pessoas buscarem o conhecimento pela fé. Por isso eu desafio que a pessoa leia o livro de Mórmon, e aqui inclusive no finalzinho do livro de Mórmon, Moroni capítulo 10, versículo 3, ele fala: e eis que desejo exortar-vos quando leis essas coisas. Isto no caso de que Deus julgue prudente que as leias, a que vos lembreis da grande misericórdia que tem tido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes essas coisas, as quais ponderareis em vossos corações. E quando receberdes essas coisas, eu vos exorto, ou seja, eu peço a vocês, a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a sua verdade disso pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Então tá simples. Ou seja, a pessoa tem que ler o livro de Mórmon, entender o livro de Mórmon e depois ajoelhar e perguntar a Deus, esse é verdadeiro? Está prometendo, se for verdadeiro ele vai te falar. Se ele não te falar é porque não é verdadeiro. Pronto, é um desafio. Agora, falar do livro de Mórmon sem conhecer, aí já é um risco muito grande, porque a pessoa corre um risco de não falar o que é certo, né? Então vamos ver o que ele continua dizendo aqui, ó.